fazer esse lindo organizador, eu cortei uma medida de 9 centímetros por 27 de TNT 150 de gramatura e aqui em cima, ó, só para facilitar, eu colei uma tira de fita dupla face, tá? Se você não quiser colar essa tira, você quiser só vincar essa parte do tecido em cima, também dá certo. Nós vamos fazer aqui junto e vocês vão entender a facilidade que ele traz pra gente. Cortei também, então, aqui, olha, 10 centímetros por 27 de tecido. Eu tô utilizando aqui esses tecidos que usa na parede, para colar em parede, para decorar quarto. Ele é um tecido impermeável e ele já tem uma estrutura, tá? Se você não for utilizar esse tecido que tem uma leve estrutura, eu recomendo que você pelo menos estruture o tricoline. Pode ser com TNT, pode ser com uma entretela, pode ser fazer uma dublagem com um outro tecido mais grosso, com uma sarja, tá? Mas procure utilizar um tecido que seja mais estruturado. Vai dar certo também se você quiser fazer com sintético 0,8 com fundo em malha também, tá? Para as costas da nossa peça, olha, eu cortei do mesmo tecido uma medida de 30 por 27. Para as laterais, você vai fazer cortes desta forma, olha, espelhado, tá? Aqui eu tenho uma medida total de 30 centímetros por 17. E em uma lateral, eu diminuí aqui para 23 centímetros. Então, você vai, olha, cortar 30 por 17, vai medir daqui de baixo até aqui em cima 23 centímetros, tá bom? E aí depois você une, olha, a medida aqui dos 30 centímetros até os 23 centímetros, fazendo esse ângulo. Você vai fazer assim de um lado e vai cortar outro lado igual, só que aí desta vez você vai fazer essa redução na lateral no lado ao contrário, de forma que eles fiquem espelhados, desta forma que eu fiz aqui, tá? Porque como ele vai ser a lateral, ele tem que ficar espelhado, tá bom? Para as prateleiras, eu cortei, olha, duas vezes 27 centímetros por 42, tá? Cortei no tricoline mesmo. Se você quiser aproveitar o tecido estruturado também nessa parte, pode também, vai ficar ótimo, tá bom? As prateleiras eu preciso que ela tenha um pouco mais de estrutura para sustentar, mesmo que nós vamos colocar coisas bem leves nessas prateleiras, eu preciso de uma estrutura que possa sustentar pelo menos um pouquinho de peso, tá? Mas eu não queria deixar a minha peça pesada, então eu cortei aqui, olha, eu tinha aqui no ateliê retalhos de espuma PAC de 75 milímetros. É uma espuma PAC, aquelas que usa para deixar a peça térmica, e eu aproveitei para dar a estrutura, porque essa aqui que eu tinha, ela é bem grossinha. Ela tem 75 milímetros de espessura, tá? Quase 1 centímetro de espessura. Então ela já vai dar uma boa estrutura nas minhas prateleiras, mas também vai manter a minha peça leve, tá? Você pode utilizar no lugar da espuma PAC papelão, caixa de papelão. Você pode utilizar aqueles papelão cinza que usa para fazer cartonagem, tá? Pode aproveitar aí alguma estrutura que você tiver no seu ateliê, tá? Caixas de embalagens pode ser também, vai dar certo, tá bom? Eu só recomendo que ele seja um pouquinho mais grossinho assim, para ele dar uma boa estrutura na peça, mas tente procurar algo que não acrescente muito peso, tá ok? Cortei aqui então 3 centímetros por 25, cortei duas vezes. E cortei duas vezes 25 por 15, tá? Para prender a nossa peça, eu cortei duas tiras de 60 centímetros, cortei de fita de gorgurão. Você pode utilizar alça, pode utilizar cetim. É uma peça leve para acomodar poucas coisas, então essa fita vai ser o suficiente neste caso. Caso você opte por aumentar a peça, acrescentar mais prateleiras, você vai precisar rever toda a estrutura, de repente acrescentar uma estrutura nas costas. Pode ser necessário, talvez, no lugar da fita, você colocar um ilhós, tá? Então, avalie tudo caso você opte por aumentar essa peça. Eu vou começar preparando a prateleira aqui com vocês, tá? As duas é o mesmo procedimento, então eu vou fazer uma aqui com vocês e a outra já trago adiantada, tá?
Peguei o meu tecido, a minha medida total de 42 centímetros e dobrei ele ao meio, tá bom? Dobrei, vinquei bem ele ao meio, posicionei a minha régua e fiz uma marcação, olha só, tem uma linha marcada aqui com 4 centímetros. Eu fiz essa marcação utilizando uma canetinha termossensível que depois ela sai com o ferro com o calor, tá? Então eu fiz uma marcação com 4 centímetros. Vou fazer uma costura então aqui em cima dessa marcação. Então olha só, fiz essa divisão, fiz essa costura, olha, no lado em que eu dobrei o tecido, tá? Aqui tá o lado que tá aberto, aqui as duas laterais do meu tecido. E agora aqui, olha, eu fiz um canal para eu acomodar essa parte da espuma. E olha só, acomodei aqui a minha espuma, deixa ela centralizado. Você vai reparar que ela realmente ficou menor, tá? Esse espaço que ficou sobrando nas laterais é pra gente poder ter margem de costura sem pegar na espuma, tá bom? E aqui, olha, o que fica sobrando é pra ela poder fazer essa dobra sem ter problema, é relacionado à altura dela, tá? Então eu medi 4 centímetros, a minha espuma tá com 3 centímetros, porque o que tá sobrando aqui é referente à altura da minha espuma, tá bom? E agora essa outra parte aqui, olha, você vai acomodar aqui. E ele vai ficar desta forma, tá bom? Então eu vou fazer uma costurinha agora em toda a lateral, prendendo tudo aqui bem certinho no lugar. E olha só, fizemos então a prateleirinha, tá? Ela vai ficar posicionada na nossa peça, olha, desta forma. Essa aqui vai ser a frente, para evitar que não caia nada para fora das prateleiras, tá? E aqui o fundo da nossa gavetinha, da nossa prateleirinha, tá bom? O outro lado, a outra prateleira, é exatamente o mesmo passo. Depois que fizermos as prateleiras, a gente vai reservar por enquanto, tá bom? Vamos pegar aqui o corte da lateral, olha, eu peguei aqui um lado para riscar com vocês. E aqui no avesso, eu vou fazer as seguintes marcações. Primeiro eu vou marcar 1 centímetro aqui da borda de baixo. Dessa marcação que eu fiz, eu vou marcar 15 centímetros para cima. Dessa última marcação que eu fiz agora, eu vou marcar meio centímetro para cima e meio centímetro para baixo. Eu vou repetir essas marcações na outra lateral e também no tecido maior que vai ficar nas costas da minha peça, tá bom? Então também marquei aqui, fiz as mesmas marcações. Vou preparar agora então o tecido das minhas costas, tá? Peguei aqui a minha medida menor, que é aquela de 10 centímetros por 27, e o TNT. Como eu mostrei pra vocês, eu já tinha colocado aqui, olha, uma tira de fita dupla face. Eu vou remover essa tira aqui. Eu fiz uma marcação, olha, na margem de baixo, tá? Meu tecido tem sentido, ele tem uma estampa com sentido. Então, na margem de baixo aqui, eu marquei com 1 centímetro da borda. E eu vou colar essa minha tira de fita dupla face bem alinhado para baixo, tá? Para fora do tecido, aqui com essa marcação que eu fiz. Fiz isso, olha, agora então eu vou dobrar ele, ó. Bem certinho. Agora você pode alinhar essa margem com essa margem aqui. Ele vai ficar desta forma, olha, estruturadinho. Essa é a parte de cima da nossa peça, onde vai ficar preso as fitas. Então é bom que ele tenha uma boa estrutura, tá? Vou fazer uma costurinha aqui em volta só para posicionar tudo no lugar. Fiquei com a minha peça, olha, estruturada desta forma. Agora eu vou pegar aqui o corpo da minha peça, na parte de cima, tá? Então aqui, ó, para baixo é que eu fiz aquelas marcações. Então na parte de cima aqui, eu já vou posicionar as minhas fitas para amarrar. A fita você vai dobrar ela ao meio, deixar as duas pontas abertas para fora e o que nós vamos embutir dentro da peça é a lateral que tá dobradinha, tá bom? Eu vou colocar ela 3 centímetros para dentro de um lado e a minha outra fita 3 centímetros para dentro do outro.
Prendi a minha fita, agora eu vou vir com essa minha peça aqui, lembrando que essa lateral vai ficar pra baixo, tá? Então eu vou colocar ela assim, olha, direito com direito. A parte que não tá acabadinha aqui, ó, com a fita dupla face, é que vai ficar pra cima, tá? Vou costurar aqui com margem de um pezinho de máquina, que é meio centímetro, tá bom? Vamos fazer aqui um pesponto, que vai ser um acabamento e também já vai fazer um reforço na peça, tá? E pronto, olha, as costas da nossa peça já tá prontinha, com um reforço aqui em cima para dar estrutura para a peça, tá? E nós vamos começar então a aplicar as prateleiras, mas primeiro nós vamos aplicar nas laterais, que aí depois fica mais fácil aplicar aqui no fundo, vocês vão entender. Peguei aqui uma lateral, lembrando que nós vamos costurar as prateleiras no avesso do nosso tecido, tá? E tem que lembrar que essa ponta aqui, ó, maior, ela fica para as costas da peça. Quando nós montamos as prateleiras, nós deixamos uma parte aqui, ó, na frente, que dá uma altura para nossa prateleira, para proteger, para não cair nada. Essa altura tem que ficar pro lado da frente do nosso organizador. Então, a gente tem que lembrar que essa altura tem que ficar para fora aqui, ó, deste lado, tá? Então, essa ponta maior vai ficar para as costas da nossa prateleira. E essa ponta menor é o que vai ficar ao lado aqui, ó, que tem essa parte que a gente fez essa divisão. Nas marcações que nós fizemos, olha só, você vai posicionar na linha central, alinhar a linha central, tá? Lembra que nós marcamos meio centímetro para cima e meio centímetro para baixo? Nós vamos posicionar na linha central esse tricoline aqui que nós já estruturamos aqui com a espuma, tá? E nós vamos então, olha, dobrar, encontrando aquele meio centímetro que nós deixamos para cima e o meio centímetro que nós deixamos para baixo, ele vai encontrar aqui agora, tá? Nessa dobra. Vamos fazer uma costura aqui agora, olha, com meio centímetro. Retrocesso no início e no fim, você vai costurar até o final. Ele vai ficar preso, olha só, desta forma. O outro lado vai ficar assim, ó. Vou pegar a outra prateleira. Esse excesso vai ficar pro mesmo lado que a outra, tá? Essa outra prateleira, você vai alinhar ela aqui, ó, na margem, tá? Alinha ela bem certinha aqui na margem e vamos costurar aqui com meio centímetro. Costurei até o final. Aqui nós vamos fazer acabamento com viés, tá bom? Então, aqui por enquanto fica assim mesmo, tá? E aí ficou preso desta forma. Olha, uma lateral. Já tá presa as prateleirinhas no lugar, tá? E agora nós vamos prender o outro lado. É até legal você deixar ela assim, pezinha, para você conseguir visualizar aqui o outro lado, a posição certinha do tecido e acabar não se confundindo. Olha, ele tem que ficar desta forma. Então, eu vou prender aqui esse lado primeiro. E o outro lado, vou trazer aqui embaixo, olha. Alinhar a margem com margem e costurar aqui com meio centímetro. Já vai ficando com o formato de prateleiras que a gente quer, tá? E olha só, já prendemos então as laterais, eu subi um pouco mais a câmera para conseguir mostrar melhor para vocês. Então já está presa aqui, olha, as duas laterais nas prateleiras, tá? Deixe ele nessa posição para você, ó, vou até virar as costas aqui para cima, para você conseguir visualizar bem certinho a posição que você vai prender aqui as costas. Olha, nós vamos deixar as fitas para cima, né? Que é o lado que tem a ponta maior aqui, olha, da nossa lateral. Então, nós vamos prender desta forma. Depois que você visualizar bem a posição, aí você vira ele para você, joga essas pontas lá para fora, tá? Que por enquanto nós não vamos costurar elas. Vamos trazer, olha, a primeira prateleira aqui de cima. Lembra que nós fizemos as mesmas marcações?
Então, nós vamos posicionar, ó, da mesma forma, ó, alinhar ele aqui na linha central. Essa prateleira tem a mesma largura do fundo, então você vai alinhar bem certinho aqui a margem também, a lateral aqui do lado, tá? E nós vamos fazer a costura igual nós fizemos a lateral, porém, nós vamos começar meio centímetro depois, finalizar meio centímetro antes, que é para ele não pegar, não fazer prega aqui nessa lateral que a gente já aprendeu, tá? Então, olha, posicionei aqui na linha central, vou dobrar essa minha aba aqui para cima, da mesma forma que nós fizemos nas laterais, encontrando aquele centro, encontrando aqueles meio centímetro que a gente marcou para cima e para baixo, e vou costurar aqui, meio centímetro, começando meio centímetro depois, finalizando meio centímetro antes. Prendi, então, olha, já aqui a parte das costas de uma prateleira. Nós vamos fazer o mesmo aqui da outra, ó, vira pro outro lado. Alinha aqui na margem de baixo, da mesma forma que nós fizemos na lateral. Vamos começar meio centímetro depois, finalizar meio centímetro antes, tá? Prendemos já o fundo, porém aqui as laterais, olha, ainda tá aberto, tá bom? Agora a gente pode, olha, vir passando uma costura aqui na lateral, a linha bem certinho, ó. E vamos passar uma costurinha de segurança, só pra posicionar tudo no lugar. Prender tudo aqui essa lateral, olha, porque depois nós vamos fazer o acabamento com o viés. Aqui as lateraisinhas das prateleiras, olha, você pode também já trazer ela aqui pra cima e fazer uma costurinha aqui, olha, prendendo ela aqui no lugar. Pronto, olha, ela já tá pronta praticamente, a gente só precisa fazer o acabamento agora com o viés, tá bom? O viés, você vai primeiro passar aqui nas costas, olha, na margem de baixo, que é só uma linha reta, não precisa fazer acabamento nas pontas, tá? Então, por isso que eu já trouxe adiantado, porque eu tenho certeza que é um procedimento bem simples aí pra vocês. E depois nós vamos passar na lateral, olha, já passei em uma, e nós vamos agora juntos aqui passar na outra, tá? Eu achei melhor fazer o encontro do viés aqui nas costas, olha, igual eu fiz aqui, tá? Eu comecei ele e finalizei aqui nas costas. Eu tô usando um viés desses tradicional mesmo, viés comum desses de armarinho, que tem essas duas dobrinhas. Se você quiser, pode usar o viés Bonion, viés de gorgurão, viés da sua preferência, tá? É porque eu queria colocar uma cor e eu só tinha no rosa o viés tradicional. Então eu vou abrir uma abinha, porque eu quero ter bastante espaço para trabalhar. Vou abrir uma abinha. Vou posicionar ela aqui, olha, margem com margem, aqui na lateral das minhas prateleiras. Tô começando pelas costas, tá? Com as costas pra cima. Vou deixar aqui uns 3 dedos sem costurar e vou prendendo aqui, ó, deixando margem com margem, fazendo toda a volta. Quando chegar na onde a gente vai fazer uma curva, a gente vai deixar a agulha para baixo, levanta o calcador e aí você vai virar a sua peça, costura o viés até faltar mais ou menos meio centímetro da borda, tá? Que é o mesmo espaço dessa abinha que a gente abriu. E aí nós vamos alinhar, olha, essa lateral que eu quero continuar costurando, eu vou alinhar ela aqui pra mim, de frente pra mim, tá? Vou jogar aqui, olha, fazendo o ângulo lá pra trás, como se nós estivéssemos prendendo o fundo de uma bolsa, tá bom? E vamos continuar costurando aqui, alinhando margem com margem. Novamente, olha, fiz o ângulo aqui, viro pra mim e continuo costurando. Quando chega aqui nas costas, olha, aqui é onde eu estruturei, prendi as minhas fitas, tá? Aqui nós temos que, na verdade, voltar para as costas e não fazer o viés aqui aonde tá a fita. Então, olha, nós vamos parar a agulha para baixo, bem em cima da união aqui, ó, dessa costura aqui, da união da lateral, tá?
Parei a agulha para baixo aqui, bem em cima dessa união. Vou trazer, olha, para mim, as costas da minha peça, ó. Você vai alinhar e trazer para você as costas da sua peça. Porque aí nós vamos voltar aonde nós iniciamos. Aqui você vai ter o cuidado de ver se ele tá bem alinhado. Joga o viés aqui pra fora pra você não fazer prega nele, tá? E pra fazer o encontro aqui, olha, nós vamos dobrar essa ponta que nós deixamos sem costurar, olha, pra fora, tá? Fazendo aqui um ângulo de 45 graus. E vamos passar costurando por cima dela, pelo menos mais uns 2 dedos adiante ainda dela, tá? Olha só, desta forma, joguei pra fora a ponta e costurei passando ainda mais um pouco. Pode cortar aqui esse excesso. E aqui, olha só, fazendo aquela dobra, daquela forma que eu mostrei pra vocês, ele vai fazer uma continuação, olha, tá? Dessa forma aqui. Ele continuou aqui pra trás pra encontrar. Então, nós passamos o viés só na lateral, tá bom? E agora nós vamos jogar tudo pra fora. E nós vamos rebater a costura em toda a volta. E em cima, ó, ele vai ficar assim. Nós vamos rebater a costura aqui em toda a volta, em cima da primeira costura que nós fizemos. Aqui na pontinha eu até fiz o arremate, vou dobrar o outro lado aqui, ó, que você vai fazer uma preguinha desta forma, olha, aqui na ponta, tá? O outro lado vai ser só uma continuação, mas aqui nós vamos fazer uma preguinha como se fosse um cantinho mitrado, tá? E vamos continuar costurando. E pronto, olha só. Eu sei que o viés pode dar um medo, tá? Viés é mais treino, eu ainda ponho um pouco dele também, tá? É algo que você tem que ir treinando, ganhando carinho com ele e você vai ganhar prática e conseguir fazer com facilidade, tá bom? Olha só, fica linda a prateleira, mas lembrando que essa é uma prateleira de pendurar, tá bom? Então, eu coloquei a estrutura só aqui em cima para ficar reforçado e ela é uma prateleira para pendurar, tá? Então, eu tenho que pendurar também, olha, outra coisa bem importante, ela é de pendurar com que as costas fiquem encostadas em uma parede, tá? Se você quiser pendurar, por exemplo, num varão ou num cabideiro, o ideal é que aqui, olha, faça uma ponta, fique centralizado aonde você vai prender aqui as fitas, tá? E aí dá pra fazer também ela pra colocar num cabideiro. Outra coisa importante, por ser também de pendurar, ela não é estruturada para parar em pezinha, tá? Apesar que aqui ela para um pouquinho em pezinha, mas porque ela tá sem nada nas prateleiras. Se eu colocar qualquer coisa aqui, vai fazer peso e ela vai, olha, tombar, ela vai dobrar. Porque não tem estrutura nas laterais, justamente por ser uma prateleira para pendurar. Se você quiser que seja uma prateleira para ficar em pezinha, em algum lugar aí no seu ateliê, coloque uma estrutura aqui nessa lateral. Pode ser até, de repente, tentar embutir aqui uma camada também da espuma PAC ou um papelão, tá bom? E aí ela vai ficar em pezinha também. Então é isso, meus amores. Essa é a peça que eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo e até os próximos vídeos.